boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um episódio especialíssimo do nosso CristoCast. Eu tenho aqui um convidado muito especial, mas eu só vou falar depois que você curtir, compartilhar, porque vai ser uma conversa muito boa e eu tenho certeza que a mensagem de Deus vai chegar no seu coração. Já curtiu? Então agora eu posso falar que o meu convidado é o Luiz Porto, que já começa dando um recadinho para aquela câmera. Opa! Bom, seja bem-vindo a mais um CristoCast. Neste episódio eu fui convidado para dar o meu testemunho, que eu posso resumir numa palavra: superação. Em um momento da minha vida, passei por um momento difícil, praticamente no fundo do poço, mas eu tinha duas opções. Primeira opção, ficar ali, passando por dificuldades, por problemas. E a segunda opção, que a vida pudesse me oferecer oportunidades de sair daquele problema e recomeçar. E o que aconteceu na minha vida foi que eu recomecei. Você quer saber como foi? Então acompanhe o nosso podcast até o final. Isso. Já compartilha, já se inscreve no canal, porque o CristoCast tem justamente uma mensagem para você nesta manhã de domingo. Isso, muito obrigada, viu, Luiz? Primeiro de tudo, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço pelo convite. Pela disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando a tua história. Amém. Muito, muito obrigada. Eu que Deus se agradeço. alegra, com certeza, né? Muito obrigado. Olha, eu quero começar sabendo sobre a tua vida. Sempre fostes cristão? Sim, eu nasci no lar cristão, meu pai pastor evangélico da igreja presbiteriana ali da Magalhães Barata. Mas lógico, tem um determinado momento da vida que a gente tem que decidir, né? E aos 12 anos eu decidi então caminhar ao lado do Senhor Jesus. Porque por influência dos pais talvez eu estivesse ali sendo um cristão. Mas eu mesmo tomei uma atitude de ser um cristão e até hoje, graças a Deus, eu professo essa fé. Como funcionava dentro da tua casa? Aí, em casa, meu pai, como pastor, ele sempre nos orientava a ler a palavra. Uhum. Todas as manhãs tinha um culto doméstico. Uhum. Então, ali eu pude admirar meu pai porque tudo que ele falava, que ele nos orientava, é para que pudéssemos crescer dentro das orientações bíblicas. E essas orientações nos levaria justamente a ter várias oportunidades na vida, né? E isso foi muito importante no meu crescimento, na minha orientação espiritual. Meus pais foram fundamentais dentro de casa para que eu pudesse hoje chegar ao ponto de conquistas, né, na minha vida. Tu tivestes um momento, um ponto que tu consideras ser o ponto de conversão, assim, ou não? Ou foi mais natural mesmo? Não, foi natural. Posso ser filho de pastor? Há uma exigência, né? Que o filho de pastor tem que ser o mais santo de todos. Enfim, né? Então a gente se condiciona realmente, sabe? E desde cedo meu pai já foi me ensinando, né, algumas funções dentro da igreja, como ser líder e como se portar como filho de pastor. De vez em quando puxava minha orelha, porque aos 12 anos eu já estava praticamente já decidindo algumas questões. Então ele foi me orientando para que eu pudesse naturalmente caminhar ao lado do Senhor. Não chegaste a considerar ser pastor também? Sim, sim. Inclusive, eu fui a São Paulo com meu pai procurar até um seminário, né? Mas não era justamente aquilo que eu queria, né? Na verdade, me tornei um líder, mas não como pastor, cursando um seminário, 5 anos e tudo, né? Cursando teologia. Tive um papel muito importante como evangelista, mas não como pastor. Entendi. Como tu consideras, assim, no que tu vives hoje, esses ensinamentos lá de trás? Olha, eu sempre, meu pai que já é falecido, eu não chamava de pai, né? Eu chamava de patrocinador. Porque desde muito jovem, desde muito cedo, eu sempre pensei e planejava muita coisa, sabe? Pra ter uma ideia, eu tinha 15 anos, tinha lá o quadro de avisos da igreja, eu já tinha esse espírito de jornalista, né? E eu olhei aquele quadro ali com aqueles papéis ali, eu disse, poxa, eu vou fazer um informativozinho dos cultos da igreja e tudo.
E foi meu primeiro passo para eu começar no meio de comunicação, porque eu coloquei, era na época, era tatilografia que a gente fazia, né? Era na máquina de escrever. Sim. E eu colocava aquele papelzinho ali, e as pessoas foram lá lendo, aí meu pai comprou o mimeógrafo. Olha que eu sou velho, hein? E ali eu comecei a fazer no mimeógrafo várias cópias. Luiz, o pessoal nem sabe mais o que é um mimeógrafo. Não sabe, pois é. Então a gente tirava, tipo Xerox, e ali eu distribuía. E ali eu comecei, então, meu primeiro jornal, que depois se transformou na igreja, um jornal estadual. Olha. Foi distribuído em todas as igrejas. Então, ali me vi como jornalista. Ainda existe? Não existe, porque na verdade, eu tinha 15 anos, parou de ser distribuído, mas foi um pontapé inicial para que eu pudesse, então, iniciar minha carreira como divulgador e trabalhar no meio de comunicação. Foi o primeiro passo que eu tive aos 15 anos. E meu pai, que foi a base, foi a pessoa que me instruiu, me orientou e patrocinou todas as minhas loucuras, porque tem uma época assim que a gente pensa muita coisa e o pai vai lhe apoiando, e tem muita coisa que a gente exagera, mas ele está ali para poder então orientar a gente a fazer a coisa certa. Tu sempre buscaste linkar a tua profissão com a tua vida cristã? Sim. Na verdade, eu tinha toda essa condição de ser um jornalista, né, de fazer um curso de comunicação, mas pelo contrário, eu queria ser engenheiro. E meu pai era da Caixa Econômica, ele chegou a gerenciar. A gente moramos em Santarém, depois voltamos para Belém. E eu via nele assim, uma referência para mim, sabe? Você é igual meu pai em tudo. E quando eu completei 17 anos, ele conseguiu um emprego para mim, foi um primeiro emprego que eu tive, porque ele queria me orientar também nessa questão financeira e tudo. E depois ele era cliente de um banco, chegou com o gerente, tem emprego para meu filho aí? Aí foi quando eu comecei a trabalhar num banco, né? Então essa questão da comunicação já deixei de lado e comecei a trabalhar no banco por muito tempo. Isso foi o princípio realmente na minha área profissional. Primeiro eu fui trabalhar no banco para depois desempenhar minhas funções. E como tu acabou retornando para a parte de comunicação? Foi, na verdade... Porque, desculpa te interromper, porque na verdade eu não falei, né? Luiz tem agora uma experiência gigante nessa parte de comunicação. Exato. Não só como radialista, mas também trabalha com produções, né? De audiovisual. Isso. O que acontece? Quando eu comecei a trabalhar, aí voltou aquela paixão antiga. Porque a primeira vez que meu pai fazia programa de rádio, era da igreja, e eu ia com ele, era na Rádio Clube do Pará, PRC5 Limitada. Eu tinha 5 anos, entrei naquele estúdio ali, me apaixonei por aquilo ali. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu digo, eu vou locar um horário para mim numa rádio. Eu loquei 30 minutos numa rádio e comecei a fazer um programa da minha igreja. Ali começou a minha carreira como radialista. Né? Qual era a igreja na época? Igreja Presbiteriana. Ainda é a mesma? Ainda é a mesma. Só que na época, nós estávamos na igreja do Guamá, que era um bairro aqui do Guamá, né? Meu pai passou lá um período de 3 anos, depois a gente voltou para a sede, que é aqui na Margarinhas Barato. E ali eu comecei um trabalho como radialista, né? E depois, no decorrer do tempo, me tornei profissional, com carteira assinada e tudo, né? A Quadrangular comprou uma rádio e ali eu pude, então, trabalhar como profissional. Entendi. Então, tu estavas me falando como foi que tu retornou para a parte de comunicação. Exatamente, foi assim. Eu comecei a trabalhar no banco, então como eu tinha aquele salário, né, todo mês, eu fui na rádio, quanto é que está um horário aí? Quero comprar um horário. Aí me venderam um horário e comecei a fazer um programa. Mas aí tu permaneceu fazendo o programa até hoje? Não, Como é que porque na época que eu loquei, né, eu fazia pela mini igreja. Depois, houve a oportunidade da Guajará ser arrendada pela Quadrangular. Eles precisavam de profissionais na época. Eu não era um profissional, mas eu entrei junto com outras pessoas que já tinham essa habilidade do rádio. E aí eles tinham que assinar a carteira de todo mundo para ser uma coisa mais correta dentro enfim, de tudo que eles precisavam para que a rádio funcionasse. Não tinha que ter pessoas amadoras lá dentro. Então, nos tornamos profissionais. Então, a partir daí, me tornei profissional de rádio mesmo, com carteira assinada, recebendo, e saí do banco, que é aquilo que eu queria mesmo na minha vida, ser um comunicador, trabalhar com comunicação. Entendi. A gente vai voltar para esse pedaço depois que vai fazer
todo o sentido. Sim, com certeza. Né? Porque a história do Luiz, o testemunho do Luiz tem um rompimento. Tem um rompimento, tem. Que já começa como o teu testemunho. Exatamente. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar na época Guajará FM, né, eu fiz a mesma coisa, eu cumpri um horário mesmo sendo profissional. Uhum. Eu vi uma oportunidade de não só fazer um programa do jeito que eu queria, mas também conseguir patrocínios. Né? Você sabe que hoje, no meio de comunicação, a gente loca um horário, loca aquele horário, coloca patrocinador e tem um certo lucro, né? Então, na época, eu fiz assim, cumpri um horário na rádio e aquele programa me deu um lucro muito grande, sabe? Então, foi um momento muito legal para mim. E eu comecei também um trabalho, já que era rádio, eu comecei a produzir também CDs, comecei a trabalhar no estúdio, porque a rádio, ela tocava música, né? Divulgava cantores. Então, ali eu comecei a fazer um trabalho de produção musical, criei algumas coletâneas com os cantores da terra, a gente lançou uma faixa de novas coletâneas, então era um bom momento que eu estava vivendo com a rádio e produzindo CDs. Né? Quando você trabalha com rádio, com produção musical, aí vem os eventos, me tornei produtor de eventos. Né? Então a gente começou a trabalhar no grande evento aqui, que é o Louvor Norte, que era feito no ginásio, depois foi para a Cidade de Folia, que tinha ali na faixa de 20 mil pessoas, era um maior evento do norte do país, e ali eu comecei a trabalhar com o pastor Lorival. Então eu estava vivendo assim um momento maravilhoso profissional, dentro da área que eu queria. Como eu falei, desde 5 anos que eu entrei numa rádio, me senti apaixonado, entrei no banco por uma questão de referência, que meu pai era bancário, mas depois eu coloquei o meu talento mesmo para ser o meu dia a dia, e eu comecei a trabalhar no meio de comunicação e comecei então a expandir todo o meu trabalho. E o que foi que aconteceu no teu testemunho? Não, aconteceu que, como eu falei, né, tudo era alocado, eu pagava, eu comprava, né? E teve um momento que um dos meus patrocinadores falhou comigo, e eu, como era funcionário da rádio, ficou uma dívida muito grande. E eu tive que pagar essa dívida, e a rádio teve que me mandar, né, justamente embora, para que a minha indenização pudesse cobrir as minhas despesas. Então foi aí que começou realmente um declínio, né? Porque eu tinha perdido os meus patrocínios, perdi o meu emprego, porque era uma dívida muito grande e os meus patrocinadores não cumpriram comigo, né? Então eles acharam melhor mandarem eu para a rua, né? Tipo assim, e a minha indenização ia pagar aquela dívida ali. Então começou justamente um problema, né? E nessa época que eu saí da rádio, né, o meu filho tinha um problema muito sério do coração, ele tinha um problema cardíaco, ele faleceu. Então teu único filho? Não, meu mais novo, né? Eu tenho a mais velha, que é a Caroline. Então eu estava desempregado, né? Porque a rádio era a minha base de tudo que eu fazia. Eu ainda estava assim fazendo alguns trabalhos extras, mas não era o suficiente, não era um dinheiro fixo, era uma coisa assim que eu ganhava aqui e acolá, não era o suficiente para o padrão de vida que eu estava vivendo, né? Sim. De repente eu me vi muito perdido, meu filho havia morrido, e eu fiquei mesmo praticamente no fundo do poço, né? Para uma vida que eu tinha tranquila, de repente eu me vi assim numa situação difícil financeira e passando por uma situação que perder um filho, você sabe que não é tão simples assim você passar por um processo da perda de um filho, e principalmente desempregado, né? E foi um momento muito difícil para mim naquela época. Foi praticamente 2 lutos, né? 2 lutos. Como tu lidaste com isso? Olha, não foi fácil, eu entrei praticamente numa depressão profunda, né? Eu não tinha ânimo para nada, eu já estava desempregado, perdi um filho, eu precisava reagir. Financeiramente falando, eu não tinha nem como manter um tratamento, né? Então foi um momento assim realmente que eu me vi assim no fundo do poço, uma pessoa que tinha tudo, um padrão de vida de excelência, de repente eu me vi assim numa situação difícil financeira e ainda passando por um processo de luto pela perda do meu filho, que não foi nada fácil realmente lidar não só com a morte dele, mas pelo processo que levou ele à morte, né? Foi um processo dolorido para a família, um tratamento muito longo, passou por uma cirurgia, não resistiu,
Então foi um momento assim muito difícil. Aí você começa a argumentar, né? Por que acontece isso comigo? Eu ia te perguntar isso. Chegaste a questionar? Assim, tipo, você começa porque, poxa, eu me dedico para a obra do Senhor. Aí eu vejo pessoas que, por exemplo, tinha toda uma oportunidade de viver como meu filho e foi ceifada a vida dele com 15 anos. Uhum. Ele era tudo para mim, meu filho, entendeu? E ficou assim muito difícil de eu passar por essa situação. E me vi assim muito perdido. Aí eu caí doente mesmo. Uhum. Caí doente, praticamente sem dinheiro, passando pelo uso do meu filho. Aí que justamente a gente veio pedir socorro para Deus, né? Porque eu não via nenhuma solução assim rápida, sabe? Para que eu pudesse recuperar rápido assim a vida que eu estava tendo antes. Tem um momento assim da vida que a gente não enxerga solução nenhuma, não, né? Não enxerga. A solução humana a gente não vê, né? Exatamente. Mas nesse momento, né? Eu queria aqui, né? A você que está assistindo, eu resolvi reagir. Uhum. Então eu tive 3 passos para eu reagir. Segui 3 passos hiper importantes para eu reagir e Deus me colocar de novo em lugar de honra. Porque quando Jó perdeu tudo, perdeu o filho também, né? Perdeu dinheiro, perdeu bens. Isso. Mas Deus estava com ele. Deus estava com ele. A gente tem algumas pessoas que assistem nosso programa que podem não conhecer a história de Jó. Pode fazer um resuminho? Isso, porque Jó, na segunda palavra de Deus, ele era um homem muito rico, muito rico. Ele foi testado ali, foi provado a sua fé. Perdeu tudo. Uhum. Perdeu os bens, perdeu o filho. Né? E chegou um momento que ele estava no fundo do poço mesmo. Foi aí que ele, então, diante do Senhor, falou, eu vou resistir e em ti, Senhor, que eu vou encontrar forças para poder, né, vencer esses obstáculos. E foi uma referência para mim, sabe? Porque muitas vezes você pensa que você está no fundo do poço, está passando por problemas difíceis, como eu passei, perder um filho, perder emprego, você já acabou. Então, como falei no início do podcast, eu tinha 2 alternativas. A primeira, ficar onde eu estava. Aceitar o problema. Ser consumido pelo problema. E tinha outra opção, que era justamente reagir, encontrar em Deus as soluções e a vida me oportunizar outras oportunidades. E foi isso que aconteceu comigo. Porque a Bíblia diz lá no Salmo 40 que nós temos que, como Davi, clamar por socorro. E Deus não está longe de nós. Você pensa que Deus te abandonou num momento desse? Cadê Deus num momento desse? Né? Por que eu estou passando por isso? Você só pensa no problema, né? Você não foca na solução. Uhum. Então foi onde eu resolvi me apartar dos problemas e focar na solução. Foi aí que eu clamei pelo nome do Senhor. Porque a primeira coisa que temos que fazer é clamar pelo nome do Senhor, pedir socorro. E o Senhor escuta. Então no Salmo 40 foi a base dos 3 passos que eu dei para vencer essa dificuldade toda que eu estava passando. O primeiro passo é clamar ao Senhor. Crer que o Senhor pode tirar você desse problema e dar a solução para você. No mesmo versículo ele fala que ele vai colocar os teus pés sobre a rocha. Porque você está no fundo do poço, ele vai tirar você do fundo do poço, né? Vai te dar forças para você sair dali e vai firmar os teus pés sobre a rocha. Quer dizer, você saiu daquela situação, você estava caído ali, pensando que estava abandonado. Ele te tira daquele poço, segundo o Salmo fala, e firma os teus pés sobre a rocha, que é o segundo passo, né? Quando Deus realmente dá a oportunidade de você firmar os teus pés. Só que o terceiro passo, segundo o Salmo 40, ele fala que ele vai firmar os nossos passos. Quer dizer, ele tira você dali, coloca você sobre a rocha, só que você que vai dar os seus passos para sair daquele problema. Você vai ter que encontrar as soluções. Então aí você tem, primeiro passo, acreditar no Senhor, reconstruir a tua autoconfiança e terceiro, que os teus sonhos sejam maiores que os teus medos. Então foi isso que eu coloquei na minha vida para superar. Glória a Deus. Luiz, eu passei também por um desafio onde também me vi nessa situação de deixar tudo para trás, né? Isso. E recomeçar. E também nesse momento eu também lembrei de Jó.
né? Lembrei e do quanto Deus fez em dobro depois para ele. Verdade. Né? Porém, eu fico pensando, hoje, né? Penso que pessoas que não estão próximas de Deus, que elas não têm essa referência para ter confiança de que a vida pode se reconstruir, sim. Não é o que tu dirias para essas pessoas? Eu acredito muito, Andréia, que as pessoas acham justamente Deus nessa situação. Uhum. Quando as pessoas, como eu não estava longe de Deus, mas eu estava com dinheiro, estava vivendo uma vida boa, não tinha problema, não tinha dificuldade. Lógico, a gente tem uma situação adversa aqui e acolá, mas a gente tem como solucionar. Mas quando as pessoas estão lá no fundo do poço, porque teve uma época, nessa época que eu fiquei muito doente, eu fui numa psicoterapeuta, ela falou o seguinte para mim: Luiz, ninguém pode te ajudar. Nem remédio. Não adianta. Só que tem o seguinte, você está numa encruzilhada. Ou você segue o caminho certo, o caminho da recuperação, ou o teu corpo vai começar a padecer. Quer dizer, o teu corpo vai começar a adoecer. Então você escolhe, ou reage, ou você vai realmente ter problemas sérios de saúde também, porque o corpo ele vai assimilando toda a situação. Sim. Se você não se cuidar, teu lado psicológico, o psique vai começando a dar aqueles sintomas realmente de enfermidade. O corpo começa a ter uma reação contrária, adversa do que você está ali vivendo naquele momento. Então, por isso que muitas pessoas caem em depressão, adoecem. Então, naquele momento ali, mesmo eu sendo uma pessoa que estava ao lado do Senhor, foi a primeira coisa que eu pensei. Foi em Deus. Porque é a única saída que hoje as pessoas encontram é em Deus. Não existe outras pessoas que podem te ajudar. Pelo contrário, as pessoas te abandonam. Ah, sim. Quer dizer, aqueles amigos que estavam ali ao lado, né, na balada, no passeio, quando você cai ali numa situação difícil, a primeira coisa que acontece é os amigos te abandonarem. Quer dizer, será que eram amigos? Será que eram amigos? E nessa hora a pessoa só pensa em Deus. Não tem como a pessoa pensar de outra forma. Então é Deus que tem realmente causado toda essa transformação nas pessoas. Se a gente fosse fazer uma pesquisa, todas as pessoas que passam por um processo difícil, elas iam realmente apontar a Deus como a solução dos seus problemas. Muito difícil Deus não estar dentro dessa pesquisa. É muito raro. Só se as pessoas realmente não conhecerem nada sobre Deus, nunca tivessem ouvido nada sobre Deus. Porque por mais que você passe a ouvir sobre Deus, e aquilo ali não causa um efeito na hora, mas quando você tiver um problema, você estiver realmente enfrentando dificuldades, aquelas palavras que falaram sobre Deus vêm justamente naquele momento, você se lembra dele, ele vai ajudar. Tu consegues visualizar, assim, que eu tô te perguntando porque foi mais ou menos o meu caso, tá? Assim, também no meu processo de conversão, vamos dizer assim, quando tudo ruiu, também estava com uma vida organizada. Isso. Né? Confortável. Porém, hoje eu fico pensando que talvez naquele momento eu estivesse fazendo outras coisas serem mais importantes do que Deus. Tu tinha outras prioridades. Outras prioridades. Hoje eu consigo avaliar isso, né? E eu até acho que às vezes a gente faz isso de uma forma não intencional, mas porque o mundo vai consumindo a gente, o trabalho vai consumindo, a família vai consumindo, enfim. Exato. Né? E quando a gente vê, se a gente não se atentar, a gente perde essa conexão com Deus. Perde. Não é? Na verdade, existem duas situações, né? Muitas vezes a gente passa por um processo que Deus permite. Me fala sobre isso. Eu acredito muito que eu passei por um processo porque Deus tinha um propósito na minha vida de excelência, tá? Deus estava me preparando para algo muito grande. Como eu falei, eu tinha duas alternativas: ficar onde eu estava ou me oportunizar, que as oportunidades chegassem até a minha vida como um propósito de Deus. Então, muitas das vezes, a gente ouve muito aí testemunho que as pessoas não criam nem em Deus. Mas o problema era tão sério, tão assim, que a pessoa estava tão desesperada, que ela chegava ao ponto de dizer assim: Deus, se tu existe, tu vai me tirar dessa situação. Muitas das vezes Deus, para se apresentar para as pessoas,
talvez você que não tem essa convivência com ele, ou nem acredite nele, vai chegar uma situação que Deus vai se apresentar para você. Que você vai chegar no momento de dizer assim, Deus, se tu existe, te apresenta a mim. Aí a oportunidade dele se apresentar a você e resolver os teus problemas. Porque muitas das vezes as pessoas, eu já ouvi muitas pessoas falando como eu, como diversas como você, que estavam no fundo do poço, Deus se apresentou, as pessoas tiveram realmente seus problemas solucionados e aquela vida que ela tinha, o Senhor abençoou de forma dupla, que é a porção dobrada. Eu tenho certeza que quando Deus me tirou dessa situação, Ele me deu a unção da porção dobrada. Ele me deu mais do que eu tinha. E olha que eu estava numa situação que eu pensei que estava tudo perdido para mim, que era o fim do túnel, era o fim da linha, não tinha força para nada. Aí Deus se apresentou para mim, mesmo eu conhecendo Deus. Então Ele se apresenta para você. É que nem você está aqui, alguém chega, tudo bom, Andréia? Do nada chega alguém. Do nada chega uma bênção, do nada chega um copo d'água, do nada chega alguém patrocinando algo para você. Então, são as coisas que a gente chama de que são extraordinárias, são as coisas que Deus nos surpreende. É justamente nos problemas. É por isso que existem pessoas muito especiais hoje, Andréia. As pessoas que passam por problemas, situações difíceis, são aquelas pessoas que Deus destaca como especiais, que são aquelas que não acreditavam nele, estavam no fundo do poço, e hoje estão aí contando vitória. É porque Deus se apresenta para elas. Não tem como Deus não se apresentar. Mesmo que você não queira, você está ali, vem em sonhos, alguém chega para dar uma palavra para você. Quantas vezes você está triste, cabisbaixo, e chega alguém do nada que você nem conhece, eu quero te dar uma palavra. Verdade. Do nada você está lá lendo um livro e você lê justamente sobre o seu problema. É Deus ali. Vou te contar, entendeu? Tem uma missionária que foi o meu anjinho, que foi quem veio me tirar de dentro de casa, assim. Toda hora me mandava mensagem, toda hora me convidava para ir na comunidade. E eu dizia que não, hoje não, hoje não. Mas sempre tem, Deus vai enviando. A gente precisa estar disponível para receber. Vai enviar. Porque é o seguinte, as pessoas pensam assim que está ali no quarto, passando por um problema, e vem Deus com aquela voz, né? Não é bem assim. Não. Deus se apresenta de várias maneiras. Porque Ele é onipresente, Ele está presente em todo canto. Ele é onisciente, Ele sabe o que você pensa, tá? Ele está sabendo que você está ali passando, mesmo no teu quarto, ali sozinho, pensando. E Ele é onipotente, Ele é poderoso. Ele age de várias formas. Então, muitas vezes você nem sabe, mas Deus está agindo a teu favor. Com certeza. Deus está agindo a teu favor. Então, se você está agora acompanhando nosso podcast, e como eu, como a Andréia, você está passando por uma situação difícil, saiba que Deus está ao teu lado. De várias maneiras Ele vai chegar até você. Ele vai, com certeza, te levantar e fazer da tua vida uma vida transformada. Isso eu tenho certeza, porque eu creio nesse Deus, que Ele se apresenta quando você não chega até Ele. Entendeu? Ele coloca diante de você algumas possibilidades que você nem imagina que seja Deus. E depois a gente vai perceber, André, depois que passa todo um processo dolorido, a gente vai dizer, poxa, Senhor, muito obrigado porque eu passei por uma situação dessa. Hoje eu entendo tudo que eu passei. A morte do meu filho, para mim, foi muito, assim, muito difícil para mim. Mas eu comecei a entender uma situação depois que Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu acho que meu filho, ele tinha que viver aquele período e foi um momento de bênção na minha vida. E eu aceitei. A pior coisa é quando você não aceita. Você não consegue conviver com aquilo ali. Então eu digo, eu tenho que aprender a conviver, eu tenho que aceitar, para que eu possa desenvolver a minha vida. Então uma coisa é você aceitar e reagir. Porque tem muitas pessoas que elas não aceitam a perda. E a pessoa se perde também. A pessoa se entrega ao problema. Você percebe que tem muitas pessoas que hoje sofrem muito ainda a ausência de um ente querido, que não supera, não aceita. Mas quando Deus ele chega e diz assim, olha, isso aconteceu porque é a minha vontade. Vai entender a vontade de Deus. Quem sou eu para entender o pensamento de Deus, né? O que Ele deseja para a nossa vida. Então a gente tem que estar muito à disposição dele para entender tudo isso. Tu citaste uma coisa muito importante, que é a questão
de quando Deus vai trabalhar na gente. Exatamente. Antes de fazer a virada. Exato. Porque também não é um passe de mágicas, Não, né? não Não é. é questão de que Deus vai Não. chegar e fazer uma mágica e tudo vai ficar perfeito. Com certeza que não. Não é isso. A gente passa por um processo. Passa por um processo. E dolorido. Dolorido, né? Exato. Eu costumo dizer que é assim: primeiro quebra em pedacinhos para poder remodelar. Exatamente. Não é? E a gente precisa enfrentar. Eu acho que quando a gente enfrenta esse confronto, porque daí esse processo traz muito confronto para o que a gente era, né? Exato. Quando a gente consegue passar por esse período, aí sim vem a mudança. Exato. E nessa questão da aceitação, Andréia, algo que é muito interessante, algo que Deus se agrada, e isso soma e multiplica bênçãos na nossa vida, é quando você é grato. Ah, sim. A gratidão. Porque tem pessoas que levantam pela manhã já reclamando. Uhum. Olha, se você só reclama e não toma uma atitude, não adianta de nada. Que adianta reclamar e não focar na solução e ter atitudes que te tirem daquela situação? Não adianta de nada. Reclamar não adianta, André. É verdade. Você vai levar um tempo, um dia, um mês todo, o ano todo reclamando, não vai adiantar de nada, porque você está focando no problema. E pelo contrário, em vez de diminuir, ele aumenta, porque você atrai mais problema para você. Então, pela manhã, mesmo que você esteja passando por muita dificuldade, Senhor, eu te agradeço por estar vivo. Só o milagre de estar vivo já é uma oportunidade imensa de você agradecer a Deus. Eu tenho uma condição comigo, André, que eu consegui vencer esses obstáculos, que eu já agradecia por tudo que acontecia comigo durante um ano. Uhum. Eu ia na virada do ano, Senhor, já quero te agradecer por tudo que vai acontecer comigo nesse ano. As pessoas que eu vou conhecer, já quero te agradecer. Tudo que de oportunidade que eu vou ter, eu já quero te agradecer antecipadamente, porque Deus se agrada da tua gratidão. Então, quando você é mais grato e quando você recebe essas bênçãos do Senhor de forma que Ele se satisfaça com os teus sacrifícios, que é a oração, a leitura da palavra, e a gratidão, ela justamente ela alimenta isso em Deus. Então, muitas vezes você só reclama, você só fala mal das pessoas. Não perca tempo fazendo isso. Perca tempo realmente em busca de uma solução. Seja grato ao Senhor e coloque diante de Deus os teus planos, os teus projetos. E vai para cima. Uhum. Porque não adianta ficar dentro de casa esperando uma solução se você mesmo não dá o primeiro passo. Deus já fez a parte dele. Te tirou do poço, colocou os teus pés na rocha e os passos quem vai dar é você. É você que tem que montar suas estratégias. Sobre esses passos que a gente precisa dar, né? Como o que tu consideras assim essencial para alguém que está passando, que está se vendo no fundo do poço? Quais são os passos essenciais? Primeiro passo essencial é se valorizar, Andréa. Sabe por que muitas vezes a gente tem dificuldades na vida? Porque a gente valoriza outras pessoas. Não estou dizendo que você não deva amar seu filho, deva amar seu pai, sua mãe, não. Muitas vezes você prioriza tantas coisas e você não se prioriza. Se eu pedisse para os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui no podcast, colocar numa lista no papel, quais são as coisas mais que você tem com prioridade, talvez ele nem colocasse o nome dele lá. É verdade. Então, você tem que ter essa prioridade, você tem que pensar em você. Da feita, André, que eu comecei a me valorizar, pensar em mim mesmo, sabe? Para eu poder abençoar outras pessoas, as coisas começaram a dar certo para mim. Porque muitas das vezes você dedica muito o seu tempo para outras pessoas que não vão te valorizar, não vão dar em troca aquilo que você deu a elas. Lógico que a gente tem que fazer nada que a gente tenha que ter troca. Não, a gente vai fazer... Assim, não na expectativa isso, não tem que ter essa troca. expectativa, mas você tem que se valorizar, tem que se priorizar. Uhum. Então, nos teus estudos, no teu trabalho, nos teus projetos, nos teus planos, te prioriza. Porque se não for assim, é muito difícil você alcançar os objetivos. Então, quando eu tive essa situação adversa na minha vida, a primeira coisa que tive que reconstruir foi minha autoconfiança. Uhum. Porque eu acreditava nas pessoas. Eu esperava pelas pessoas. Sim. E talvez as pessoas não iam estender a mão para você se você não desse o primeiro passo ou não tivesse uma confiança tal que você pudesse atingir aqueles seus objetivos sem depender de pessoas. Lógico que a gente depende de pessoas. Mas eu digo assim, eu vou esperar fulano de tal, alguém me ajudar, alguma coisa assim, e ficar dentro de casa aguardando algo acontecer.
Na verdade, você tem que ir atrás. Você tem que buscar as estratégias. Então, foi assim que eu fiz. Quando Deus me tirou do fundo do poço, eu comecei a montar estratégias. Mas aí a autoconfiança, no caso, ela não é uma autoconfiança de autossuficiência. Não, pelo contrário. Não, pelo contrário. Né? É porque é o seguinte, quando eu falo que a gente tem que priorizar e não confiar em outras pessoas, é porque muitas das vezes a gente trava a nossa vida dependendo de outras pessoas. Não estou dizendo que a gente não dependa. Uhum. Mas quantas vezes, André, a gente trava a nossa vida, a gente atrasa a nossa vida por confiar muito em outras pessoas que talvez não te dê tanto valor quanto você dá a elas. Com certeza. Então, é isso que eu digo. Então, você tem que priorizar muito o que você faz, tudo aquilo que você deseja fazer e observar as pessoas que estão ao seu redor para que você possa realmente caminhar junto com elas. Essa autoconfiança, na minha experiência, foi assim, eu entender quem eu era para Deus. Isso. Né? Entender a minha identidade diante Exatamente. de Deus, minha identidade como Exatamente. filha de Deus. É isso mesmo. Né? Para poder ter forças. Exatamente. Para levantar e construir o que eu precisava fazer. Exatamente. Inclusive, nós lançamos um filme chamado Mais que Vencedores. Uhum. E a principal meta do filme, o objetivo do filme era que você entendesse o que você é. Então, teve uma cena do filme que ele foi desarmando, né? Uma conversa de uma pessoa que estava no hospital, estava à beira da morte, e ali um pastor foi visitá-lo e ele foi desarmando. Uhum. Se você não fosse pai das crianças, o que você seria? Se você não fosse empresário, o que você seria? Se você não fosse jornalista, o que você seria? Então, chegou a uma situação que a pessoa ela não tinha identidade. Uhum. Então, quem sou eu, na verdade? Quem sou eu? Quem é o Luiz Porto? Quem é a Andréia? Uhum. É o jornalista? É o apresentador? Eu digo, não, é muito acima disso. Da tua identidade. Então, você tem que entender que essa não é uma autossuficiência, mas essa tua identidade vai te ajudar muito a você encontrar os teus valores, sabe? Você vai se valorizar mais quando você se identificar. Poxa, eu sou isso aqui. Eu tenho essa condição, eu tenho esse potencial. Eu sei quem eu sou. Não precisa de... André, tem um certo momento que muitas vezes você precisa ouvir das pessoas para te validar. Pessoas hoje estão buscando validação na internet. Estão buscando isso. Alguém tem que chegar contigo, tu é bom. Não, peraí. Eu trabalho para que, de fato, eu tenha uma certa relevância, mas eu tenho que entender aquilo que estou fazendo e aquilo que eu vou priorizar vai ser de valor, vai agregar valor para as pessoas também. Então, as pessoas hoje estão buscando validação. Então, na verdade, você pode se validar também, de acordo com o que você vai fazer. Quando você busca essa tua identidade, quem sou eu? Sou essa pessoa aqui. Acho que tudo muda. Entendeu? Quando você descobre qual Exatamente. É essa tua identidade em Deus. Exatamente. Porque a Andréa antiga se achava confiante e autossuficiente em muita coisa. Verdade. Mas hoje a minha visão, eu acho que é inclusive muito mais forte, porque eu sei quem eu sou para Deus, entendeu? Verdade. E aí eu tiro da perspectiva a visão dos outros sobre mim. Verdade. E quando você tem essa identidade, Andréia, quando você consegue assimilar a identidade, você não precisa falar. As pessoas vão observar. As pessoas vão saber quem você é. Não precisa você falar. O teu comportamento, o jeito que você trabalha, da maneira que você dá resultados, tudo isso fala por você. Não precisa você falar, se validar, colocar na internet o que tu faz e o que deixa de fazer. As pessoas vão observar isso naturalmente quando você se identifica com você mesmo. É essa questão que eu digo que quando eu trabalhei nessa questão dessa condição de eu me valorizar, de eu entender quem era o Luiz Porto, que eu consegui chegar onde eu estou hoje. Quer dizer, eu estava num momento difícil, tinha perdido tudo, e eu me vi construindo justamente condições de eu chegar até onde eu cheguei. Quer dizer, hoje eu tenho em dobro do que eu tinha antes. Quer dizer, Deus me honrou e coisas que eu nem esperava. Porque sabe o que acontece, Andréia? Às vezes a gente está lá no fundo do poço e pensa que vai chegar num determinado momento, mas Deus tem coisa maior para você. Sim. Entendeu? Surpreendente. Não, é coisa surpreendente. Então, quando você está ali no fundo do poço, talvez você passando por um processo, mas você sabe que as pessoas que hoje que são mais validadas no mercado, seja ele qual for, seja da informação, seja ele qual for, qualquer tipo de meio que você trabalhe, né? Você vai ser honrado por essas pessoas, porque Deus ele te coloca no lugar de honra. Porque verdade. Ele não te tirou dali
para te colocar numa situação mais difícil. Não, quando ele te tira daquela situação, ele vai te colocar no lugar de honra. Então, eu creio muito que isso possa acontecer. Não estou dizendo que eu não vou ter problema, que eu não vou ter dificuldade. Ninguém está livre de não ter problemas. Mas a gente já sabe aonde recorrer, já sabe os passos que tem que dar para não ter uma situação adversa que a gente teve antes. E qual é o outro passo que tu disseste? Este foi o primeiro, autoconfiança. Autoconfiança. Outro passo é fazer com que os seus sonhos sejam maiores que os teus medos. Os teus sonhos, os teus projetos. Tem gente que para até de sonhar, né? Para de sonhar. Eu sou assim, Andréia. Eu parei de ter medo, sabe? Quando eu perdi meu filho, eu perdi a coisa mais preciosa que eu tinha na minha vida. Mesmo que ele fosse vivo, eu ia chegar no momento que eu tinha que não ter medo daquilo que eu tinha que fazer. Porque quando eu assumo a minha identidade, você não tem medo. Pelo contrário, as coisas elas se tornam não fáceis, mas elas se tornam mais possíveis para você. Então as pessoas hoje elas têm medo. Têm medo. Né? E é interessante quando as pessoas elas alcançam um objetivo, elas colocam aquele projeto, quando elas alcançam, meu pai do céu, eu consegui. Nem ela sabia que tinha esse potencial. Nem ela sabia, Andréia. É verdade. Porque ela começou a criar um processo que ela mesma foi descobrindo as possibilidades dela. Então tem pessoas que ela para no meio do caminho, às vezes a bênção está bem aqui, ó, a 300 metros onde você parou. Porque tudo é um processo, gente. Nada é tão fácil, como ela falou, né, do dia para a noite, né, como um passo de mágica. São processos que você vai ter que, dia a dia, vencer para que você chegue nos seus objetivos. Então, o meu terceiro passo foi que os meus sonhos fossem maiores que os meus medos. O segundo passo, Mas também porque Deus vai capacitando a gente, né? Vai. E outra, Deus ele vai abrindo caminhos para você. Eu oro sempre, Senhor, coloca pessoas certas na minha vida. E outra coisa, conviver com pessoas que pensam igual você. Uhum. Pessoas que são pessimistas, não conviva com elas. As pessoas pessimistas, ou ela é por inveja, ou porque, de fato, aquelas pessoas não têm o mesmo brilho que você. Você está até falando em off aqui, o meu brilho, né? Às vezes a pessoa tem um brilho tão grande que ofusca o brilho da outra. A inveja, ela corrói muito. Então as pessoas vão chegar até com inveja para desanimar você. Às vezes, muitas vezes, porque ela não tem o brilho que você tem e vai sempre dar aquela palavra, não vai dar certo, cuidado com isso. Você tem que caminhar com pessoas que pensem igual você, que sejam otimistas que nem você, que caminhem com você. Verdade. Pode ser 2 ou 3, mas vão ser aquela que vai caminhar contigo. Porque muitas das vezes, André, tem pessoas que caminham com você, mas quando chega lá na frente, ela desvia o caminho porque ela tem outro tipo de atitude em relação a você. Assim, a gente está cansado de ver. Sim. Então, essas foram as condições que eu tive. Eu caminho com pessoas que pensam igual a mim. Eu sempre procuro conviver com pessoas que realmente têm o mesmo pensamento que eu, nos mesmos projetos que eu estou. E outra, eu convivo com pessoas que saibam mais que eu. Sim. Porque você aprende. E tem que ter humildade em dizer que está errado. Mesmo que seja uma pessoa que seja inferior ao seu conhecimento. Você tem que sempre reconhecer que você está errado. Eu fiz um curso de coach, eu ganhei um livro. Eu era um tipo do cara que fugia de problemas, sabe? Uhum. E eu ganhei um livro chamado Problema Oba. As pessoas que são mais destacadas hoje é justamente aquele que resolve bronca. Solucionadores. Deu uma bronca aqui na Câmara, chama um fulano que ele resolve. A pessoa, ela tem condições de consertar aquela Câmara, mas ela vai dar condições ao outro para que aquela tenha oportunidade. Então, às vezes você perde uma oportunidade, porque os outros tem um conhecimento a mais, talvez, que você. Você nem se interessa em conhecer, não se interessa em aprender. Aí sim você vai ficar para trás. Olha, essa questão das pessoas, eu acho fundamental, assim. Antes eu vou dizer que a história do brilho, que a gente estava conversando nos bastidores aqui, é porque o Rafael, que vocês sabem, que é quem manda neste podcast. O Rafael manda e desmanda, manda aprender, manda soltar. O Rafa toda vez fica falando que eu fico brilhando nesta luz aqui. Então, essa história do brilho é isso. Tem que justificar, né? Tem que justificar. As pessoas não acharem que eu tô me achando. Verdade. E porque diz que eu sou muito branca, gente. Por isso, eu falo mesmo. Um dia vocês vão ver o Rafa do lado daqui. No dia do meu testemunho, o Rafa vai estar do lado aqui. Pronto. Mas sobre as pessoas, é importantíssimo, assim, porque
Assim, não sei se aconteceu contigo, mas parece que quando ocorreu comigo, assim, a pior parte, passou uma vassoura, assim, também. Uma limpeza das pessoas, saiu um montão de gente da minha vida e que eu estranhei, que eu ficava triste, que eu ficava mais triste ainda. Nossa, o que está acontecendo? Hoje eu compreendo que era Deus limpando essas pessoas da minha vida. São pessoas que não iriam mais acrescentar nessa nova vida que ele estava me dando. Para você. Né? E a gente primeiro estranha, mas depois a gente tem que compreender que novas virão. E nessa questão de vir novas pessoas, aconteceu comigo o Rafa apareceu na minha estrada, assim. Por isso que o CristoCast existe hoje, por isso que ele tem que vir aqui do meu lado um dia, tá ali assistindo. Toda vez eu falo isso, ele faz assim, ficar rindo. Mas, e a gente vai vendo que novas pessoas vão aparecendo. Verdade, e que cada uma delas vão contribuindo nessa nossa nova vida, para fazer mais sentido, né? Não sei se você já ouviu uma frase, André, você é a resposta das minhas orações, das minhas preces. Já ouviu essa frase? Já. Eu ouvi hoje essa frase. Não só eu sou resposta de oração, como muitas pessoas são respostas das minhas orações. Sim. Porque quando Deus traça um projeto para você, ele tem propósito. Ele une propósito. Isso. Então, no caminho que você vai trilhando, pessoas vão surgindo na tua vida que vão acrescentar com você. Aquelas que ele tirou, coisa do passado. Aquelas que virão acrescentar com você, vai somar contigo. Então, eu tenho certeza que o Rafa é um que está acrescentando, é resposta das suas preces, como você também é resposta das preces dele. Então, é Deus unindo propósitos. Eu creio muito nisso, sabe? Que muito do que faço hoje foi Deus unindo propósitos, não só os meus, como de amigos, que nos juntamos num propósito, num projeto, e tem dado muito certo. Eu acho que Deus une as pessoas. Os filhos dele. Exato, né? E a gente, às vezes, nem sabe por quê, mas dali na frente vai descobrindo. Porque Deus, ele faz um plano e a gente vai entendendo devagarinho. No decorrer do processo desse planejamento de Deus, ele vai começando a colocar a você o discernimento. Você começa a discernir quem é quem na tua vida, sabe? Não estou dizendo que não vai aparecer aquelas pessoas, né, que tem o trigo e o joio, e não vai aparecer aquele que vai querer te atrapalhar. Sempre vai existir. Mas só que você vai ter aquele discernimento que Deus vai, com certeza, colocar diante de ti pessoas que vão te ajudar. E vai assinalar aquela pessoa que não vai servir para você. Isso aí, automaticamente você vai descobrir. E Deus vai te dar sabedoria como você se afastar dessa pessoa. Não precisa chegar, não quero mais saber. Não. Automaticamente aquela pessoa ou se afasta sozinha, ou Deus vai te dar uma estratégia para que ela não esteja mais na tua convivência. Então isso acontece muito comigo, sabe? Quando eu pensei que uma pessoa está chegando, que eu, poxa, mas não estou... De repente aquela pessoa some. Como pessoas aparecem do nada, Luiz, eu quero te ajudar. Poxa, Senhor, obrigado. E aí a gente se une no propósito e começa a trabalhar juntos. Deus faz muito isso com a gente. Tem um terceiro ponto... ou quarto ponto, já perdi as contas aqui. A gente Os pontos. Mas que é muito importante, que é assim, às vezes, quando alguém está em muito sofrimento, acaba se afastando. Se afasta de Deus, para de orar, não lê mais a palavra, fica tão magoado, né? Acaba se afastando. E isso é a pior coisa que pode acontecer. Já aconteceu contigo, tu tá tão bem, de repente, vem uma tristeza do nada. Já aconteceu contigo isso? Já. Imagine a pessoa que realmente está passando por uma situação difícil. Eu ouvindo uma pregação de um pastor, ele falou, eu estava num momento à tarde hoje, isso era à noite, e do nada veio uma tristeza, sem razão nenhuma, consumindo o meu ser. Ali que você tem que ter autoridade, porque muitas das vezes as coisas vão se aproximando de você e você vai deixando. A autoridade que Deus nos dá é que a gente tem que dizer, Senhor, afasta de mim todo o mal. Eu sempre, quando acordo pela parte da manhã, eu digo que o dia é um mistério. Os pássaros cantando, o sol brilhando ali na tua janela, mas você não sabe o que aconteceu naquele dia. E foi assim que, há 1 ano e meio atrás, amanheceu tudo bem, os pássaros cantando, um dia bonito de sol. Cheguei em casa à tarde, tomei sorvete com meu pai, e depois de 1 hora ele faleceu nos meus braços. Nossa. Então você não sabe
o que o dia te apresenta, os mistérios do dia. Então sempre é bom você chegar e dizer assim: Senhor, me protege de todo o mal. Protege os meus. Porque se você sai, é que nem o café pingado, né? Você sabe que tem que tomar aquele café, que é a primeira alimentação do dia, você toma aquele café pingado, está apressado, é que ele vai te prejudicar. A mesma coisa é a oração. Se você sai sem orar, sem pedir a Deus proteção, o dia será um mistério para você. E quando o dia amanhece, e como eu perdi meu pai, foi uma questão assim, rápida. Mas ali era o decorrer da vida, era o natural da vida. Mas só que é o seguinte, a gente está preparado para uma situação dessa? Eu acho que nunca. Nunca, né? Então a gente sempre tem que estar coberto realmente da palavra, sabe, Andréia? A gente tem que saber realmente de fato quem nós somos, para quando surgir um problema como esse, a gente poder superar. Que a superação está em você vencer, apesar da dificuldade que você tem de perder um ente querido. Mas ali eu pude entender que a vida do meu pai, Deus levou, mas tudo dentro de um propósito de Deus, sabe? Aí você pode dizer, mas é loucura isso, né? Tu aceitar algumas situações da vida. Mas é isso, a vida é isso mesmo. Você vai mudar? Você tem como mudar? Não tem como mudar, você só tem como aceitar e reagir diante dos problemas, das dificuldades. E o que te faz fortalecer? É a tua fé, é a leitura da palavra, é a oração, é a convivência com boas pessoas, porque no momento difícil desse, sempre vai ter uma ligação te dando uma palavra de conforto. Ou você também pode dar uma palavra de conforto para uma pessoa. Então, eu acho assim, sabe, André, que os momentos difíceis que as pessoas passam, elas têm a oportunidade. Deus nunca deixa ninguém sem oportunidade, Andréia. Deus nunca diz assim, eu não vou fazer nada por ti. Pelo contrário, Deus nunca se afasta da gente. É nós que nos afastamos de Deus. Então, Ele sempre dá oportunidade para a gente possa crescer, desenvolver o nosso intelecto, ter forças para vencer. Sem Ele não somos nada. Sem a força de Deus não temos condições de vencer qualquer tipo de adversidade. Então é em Deus, sabe? Se não for em Deus, você não tem como superar. E aí tu tivestes uma reviravolta. Sim, uma reviravolta, graças a Deus. Você imagina que eu cheguei numa outra rádio, com um grande amigo meu que era dono de uma rádio, eu cheguei, pastor, estou desempregado. E eu tinha uma viagem já para o Rio de Janeiro. Já estava com a passagem comprada já. E eu vou viajar agora, eu vou esfriar a cabeça, vou passar uns 5 dias lá no Rio de Janeiro, e quando eu voltar, eu queria ver a possibilidade de trabalhar com você. Olha que Deus estava planejando para mim. Fui no Rio de Janeiro, fui encontrar um grande amigo meu, que era da Sony Music, Maurício Soares. Fui lá visitar ele, na gravadora. Aí ele, Maurício, tudo bom, tudo bem. Olha que Deus estava preparando para mim. A passagem já estava comprada. Eu estava desempregado, com expectativa na minha vida de coisas que pudessem acontecer. Cheguei lá, ele perguntou assim para mim, Luiz, eu gostaria de ter alguém lá no Pará, trabalhando pela minha gravadora. E eu pensei em você. Olha eu só. Olhei assim para ele, não acredito que eu estou ouvindo isso. E o que você quer que eu faça para você lá? Isso. E eu saí de lá empregado. Olha só. Eu fui um dos primeiros divulgadores da Sony Music, né? Já fazem 10 anos que eu estou na companhia. E essa empresa me abriu muitas portas. Porque foi através da Sony Music que veio minha segunda bênção, que foi a 360 Way Up, que Filmes Cristãos. O Igor Siqueira morava nos Estados Unidos há muito tempo, brasileiro, já morava lá há muitos anos, veio para o Brasil lançar uma produtora de DVD, na época de VHS, né, que era aquelas fitas VHS, época, que eram Filmes Cristãos, que eram locados para assistir em casa, não era no cinema. E ele tinha um sonho de fazer filmes para o cinema. Fomos lá nos Estados Unidos, conheci muitos produtores americanos. Quando veio para o Brasil, então ele saiu da empresa que ele estava e abriu a dele, que era um sonho da vida dele. Quando ele abriu essa empresa, ele foi justamente na Sony pedir indicações de divulgadores. E quando ele foi lá, o Maurício então deu os nossos nomes, ele me ligou e foi o segundo emprego em menos de 2 anos que eu ganhei. Olha só. E abriu muitas portas para mim. Glória a Deus. Então, o que eu tinha antes, eu tinha um emprego local. Eu já trabalho para 2 multinacionais. Olha como Deus faz uma reviravolta na tua vida. Faz. Mas você tem que ter atitude. Sair de onde você está. Não adianta estar aí onde você está, na tristeza. Você está aí em depressão. Eu sei que é difícil, não é fácil, porque eu vivi isso aí que você está vivendo. Mas creia que Deus pode ter coisas melhores para você. Só que você tem que ter atitude. Quando Deus te tirar daí, colocar os teus pés sobre a rocha,
Os teus passos têm que ser firmes para que você alcance seus objetivos. Você tem que crer nisso. A Bíblia diz que não devemos que duvidar. Eu nunca duvidei. Eu passei por uma situação difícil não porque eu quis. Eu fui levado a passar por isso. Mas quando me deu uma oportunidade, eu abracei fortemente a oportunidade, trabalhei muito por isso, me dediquei muito por isso, porque não só adianta você receber a bênção, você tem que trabalhar também. Para que a bênção, porque a parábola dos talentos, se você não conhece, os talentos foi dado para cada um, e um enterrou o talento, e os outros desenvolveram o talento. Deus, às vezes, dá um talento na sua mão, você não desenvolve ele. O que ele quer é que você desenvolva, duplique, triplique tudo que você recebeu. Eu fiz isso, eu dupliquei, tripliquei, e hoje, graças a Deus, eu estou aí, contando esse testemunho aqui no CristoCast, a reviravolta que Deus fez na minha vida, né? Aí o filho do Porto, eu aceitei. Hoje eu vivo com as lembranças do meu filho Júnior. É um garoto maravilhoso. Hoje eu recordo com alegria a vida do meu filho. Eu sei que em um certo momento ele foi bênção na minha vida, Deus levou. E um dia eu vou revê-lo, né? Mas eu creio muito que ele estaria muito triste se eu tivesse ali mergulhado no sofrimento, mergulhado justamente, né, nas decepções da vida. Não, eu creio muito que se ele pudesse dar uma palavra, pai, vá trabalhar, tua vida continua, minha missão terminou, tu ainda tem muito ainda a fazer na terra, né? Eu acho que é muito isso, sabe, Andréia? Eu creio muito que a gente pode dar a volta por cima, sim. Eu acredito muito que Deus tem coisas superiores para a gente. Se ele te tira de um lugar e coloca no outro, porque ele sabe o que está fazendo. Só que você tem que ter esse entendimento, esse discernimento. Sim. Você tem que ajudar Deus também. Sim. Deus é superior a você, sim, mas se você não ajudar Deus, se você não cooperar com ele vai dizer, meu filho. Não é mágica. Eu não posso fazer mais nada. Eu te dei tudo na mão. Tudo que você pediu, eu estou te abençoando. Se você não fizer, não tem como eu fazer por você. Eu já fiz a minha parte. Luiz, e pra gente finalizar, vou te fazer uma provocação do bem. Pode provocar. Do bem, tá? Do bem, do bem. Deus existe, eu posso provar. Deus existe, pode provar. Eu não tenho como provar. Eu te falei ainda agora que eu não preciso falar de mim para as pessoas me validar. Deus não precisa que ninguém prove que ele exista, né? A sua misericórdia é suficiente para a gente. A gente não tem como provar que ele existe, porque ele é autossuficiente, ele pode mesmo se provar a cada dia que ele é o Deus, que ele pode tudo. Então seria muita audácia da minha parte dizer que Deus existe, que eu posso provar que ele existe. Não. Ele não precisa disso, ele não precisa da minha validação, da minha aprovação. Ele é tudo. Ele é tudo. Eu não preciso dizer para as pessoas, porque Deus vai se apresentar para essa pessoa que está do outro lado. O que eu posso fazer é cumprir as ordens de Deus, é aprender aquilo que Deus ensina para mim. Jamais eu teria a audácia de dizer assim, que Deus é isso, acrescentar alguma coisa no que ele faz e que deixa de fazer, porque ele mesmo não precisa disso. Se eu falei aqui que eu não preciso provar do que eu sou capaz, por que eu vou ter que provar que Deus é capaz de alguma coisa? Isso. Que ele mesmo tem essa suficiência para fazer. Isso. Luiz, nossa, viu como passou rápido? Passou rápido, muito bom. Não tenho como te agradecer. Eu que agradeço. Muito, Andréia. Deixa eu pegar com essa aqui. Pronto. Muito obrigada pelo teu tempo aqui, Andréia, pelo teu testemunho. Muito obrigado. Eu quero parabenizar o seu programa, toda a equipe que está aqui, que me recebeu muito bem. CristoCast tem um propósito, viu, Andréia? Se Deus te levantou, é porque Deus tem um propósito. E eu estou dentro desse teu propósito porque é uma oportunidade que eu tenho de falar da minha vida, como outros têm aqui falar da sua vida, e tem abençoado muito os seus fãs, né, os seus admiradores, aqueles que acompanham o CristoCast todo domingo. Eu quero te parabenizar, porque eu sei que não é fácil, uma produção como essa, uma equipe tão excelente como essa, você reunir essa equipe. Parabéns e Deus te abençoe. Obrigada mesmo. A gente faz com muito esmero para Deus, para a glória de Deus acima de tudo. Verdade. Viu? Muito obrigada. Obrigado a você, eu que agradeço. E você que ficou até agora acompanhando aqui a nossa conversa, você já percebeu que aqui tudo é para Deus mesmo. É para que ele chegue no seu coração, que a gente traz as pessoas aqui como o Luiz, que veio compartilhar esse testemunho. A gente sempre pensa em você aí do outro lado. Que você é um filho amado de Deus. Sim, você precisa reconhecer, sentir isso, para que ele possa chegar e falar no teu ouvido, falar no teu coração. Sinta-se amado. Você é amado por Deus.
E tem o nosso amor aqui também, né? Então, todo mundo que está aqui está com uma missão que a gente considera muito importante, que é levar a palavra de Deus para você que está do outro lado, que está precisando, que de repente está passando por um processo muito difícil. A solução é Deus. Tenha esperança, reaproxime-se dele, busque como. E como você vai fazer isso? Vai para o teu secreto, vai para o teu quarto, faz uma oração, conversa com ele, desabafa, espera, ele vai chegar até você. Tudo há solução, tá bom? E aí eu quero te pedir para você deixar o seu like, se inscreve no canal, é muito importante para a gente. Se inscreve para você dar uma força legal aqui para esse projeto e compartilha também com as pessoas, que vocês possam, para a gente disseminar muito mais a palavra de Deus. A gente quer isso mesmo, que todo mundo fique sabendo que Deus age na vida de todo mundo. Pessoas simples, das pequenas às grandes coisas, é para isso que a gente está aqui. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia e você já sabe que eu e você nos vemos no próximo CristoCast.